modo geral, os clientes que estão com a gente há 25 anos, a gente participa da vida deles também, né? A gente fica naquela torcida e vice-versa. Eu lembro que no caso de uma senhora, empregada doméstica a vida toda, semi-analfabeta, que perdeu todo o dinheiro que ela tinha guardado na poupança durante uma vida toda, por uma fraude cometida pela sobrinha dela. E nós conseguimos, tivemos sucesso, num processo muito difícil, ela conseguiu recuperar tudo e restabelecer a vida dela e a dignidade dela. O que acaba marcando a gente são casos que a gente consegue ajudar quem realmente precisa, né? Consigo lembrar do caso da Dona Rosa, que é uma senhora muito humilde, que infelizmente ela perdeu o filho no exército e ela totalmente desamparada, conversar com a doutora Renata. E a gente pôde ajudar ela, a gente deu todo o apoio para ela, entrou com ação para auxiliar ela com as despesas do funeral, que nem isso ela tinha tido suporte. E ajudar conseguindo uma pensão, uma indenização, tudo para diminuir o desconforto dela. Assim, eu sei que ela sofreu uma perda irreparável, né? Mas assim, ela tinha ainda um outro filho que precisava de ajuda, né? E o seu sustento ali ainda era uma prioridade e a gente, infelizmente, conseguiu ajudar a Dona Rosa com isso. Esse livro aqui, Bar Lagoa, Memória do Rio Antigo, ele foi escrito em 2002. Esse bar, chama Bar Lagoa, ele fica na Epitácio Pessoa, na Lagoa, no Rio de Janeiro. Embaixo é o bar, em cima é um prédio pequeno. E o bar foi tombado como patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro. E os donos do imóvel, então, ajuizaram uma ação pedindo a nulidade desse tombamento. Uma ação contra o município que fez o tombamento, o município do Rio de Janeiro. Eles já tinham perdido lá no Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o processo chegou aqui no STJ. E o dono, então, me procurou aqui em Brasília, eu fui indicada por um escritório lá do Rio, ele me procurou aqui em Brasília e eu defendi, então, o tombamento aqui. Eu e o procurador do município no STJ. E nós ganhamos o processo. Para minha grata surpresa, o Bar Lagoa virou um livro, né? A história dele. E tem uma parte aqui toda assim, ó, Bar Lagoa na Justiça. Como é que foi o que aconteceu no STJ, etc. Eu achei o livro maravilhoso, mas o que mais me surpreendeu foi no final. No final tem uma parte de agradecimentos em que ele diz assim: falando em agradecimentos, lembro-me dos que participaram da Associação de Amigos e Frequentadores do Bar Lagoa, dos advogados, jornalistas, artistas, amigos e frequentadores que tanto fizeram pela preservação da nossa casa. Lembro dos diretores e conselheiros, lembro dos procuradores, aí vai. A melhor maneira de exprimir todos esses reconhecimentos, até hoje me emociona, é reuni-los em uma só pessoa. Nessa escolha aparece a grande advogada e jurista doutora Renata Barbosa Fontes, a quem rendo homenagem. Felizmente, as ruínas da cidadela foram refeitas, o tombamento não foi anulado, nem o prédio em que se acha foi demolido. O Bar Lagoa continua a brilhar como uma das memórias do Rio de Janeiro que não podem ser desfeitas. Obrigado, obrigado, obrigado. Lindo, né? Mais recentemente, a gente teve aqui o caso de maior repercussão econômica que o escritório já cuidou, um processo de 440 milhões de reais, e que nós agora, na semana passada, tivemos uma vitória que vai mudar toda a história do processo, um processo de mais de 20 anos. Aqui no escritório a gente tem vários casos emblemáticos, casos que ficam realmente marcados, né? Só que o mais recente que me marcou bastante foi um caso, a gente atuava pela operadora de plano de saúde e que tinha sofrido uma fraude na declaração de saúde do segurado, e em decorrência disso ela foi multada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, uma multa milionária, e a operadora não era de grande porte, estava realmente muito preocupada sobre se ia conseguir manter a viabilidade do seu negócio diante do tamanho da multa. E nós fomos acionados aqui e trabalhamos arduamente para conseguir explicar que não era só mais um caso de anular uma multa, existia uma situação de fraude vinculada à origem do processo. A gente conseguiu tirar esse caso de tantos casos de anulação de multa, a gente conseguiu dar um destaque para ele, conseguiu demonstrar a fraude ocorrida,
pelo segurado e manter o negócio, manter a empresa ativa e até hoje ela é uma cliente nossa e espero que seja por muitos anos. Então, assim, são tantos processos que é difícil indicar um só. Acho que são esses casos que deixam a gente mais feliz, que faz a gente continuar nessa luta diária. Enfim, são histórias e casos que a gente se orgulha muito e mostra o como nós somos empenhados e estamos consolidados já nesse mercado, né? Há 25 anos a gente mantém a nossa história viva no mundo da advocacia e planeja alçar voos cada vez mais altos.